Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV, recebendo hoje um antigo colega, amigo, Adauri Silveira. Mas sabe que o futebol ele produz assim, amigos e antigos amigos. Mas nós não vamos brigar nunca, eu e o Adauri. Mesmo que eu critique ele ou ele me critique. Seremos amigos, porque lá na essência a gente trabalhou com as mesmas dificuldades, com os mesmos objetivos, com o mesmo norte e acima de tudo, se autodefinir é complicado, mas na relação com a Adauri, com o mesmo caráter. O importante é o cara saber de onde vem, para onde vai, ter começo, meio e fim. Essas histórias todas que eu sempre preguei ao longo desses 33 para 34 anos de carreira jornalística. O Adauri, para quem não sabe, já trabalhou mais de 20 anos em empresas de comunicação. Onde eu trabalhei 29, o Adauri trabalhou 8, acho, na Rádio Guaíba. Mas o Adauri, ele começou ainda, não vou dizer mais por baixo, porque seria preconceito com quem faz outras atividades dentro da empresa de comunicação. Mas ele nem era ligado ainda à alta cúpula, ele começou fazendo de tudo um pouco, para poder forjar uma vaga para trabalhar na grande Caldas Júnior. Eu, quando entrei, era um aprendiz de feiticeiro, quase franco atirador, ainda quase estagiário, porque tinha a função de rádio escuta, que foi como eu entrei, e depois virei apresentador. E o Adauri conseguiu vender com um cara que tinha denominação da concorrente, da empresa concorrente, de batateiro, um cara que estava começando, tropeçava nas palavras, ainda estudante da Pontifícia Universidade Católica e apresentador à noite do plantão esportivo. E o Adauri vendeu o primeiro patrocínio da minha vida, Bicho Vestibulares, professor Bira, que tinha sido meu professor no universitário. Então, eu conhecia o Bira, mas não sabia que ele ia comprar o patrocínio, e o Adauri foi lá e vendeu como bom vendedor de reclame, que estou precisando de um bom vendedor, Adauri. Quem sabe você recua, para de construir agora, para de fazer outras coisas, sai lá do Internacional e vem vender para nós aqui. Boa tarde, Adauri, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rec. Depois dessa abertura que tu fez aí também, boa tarde aos torcedores colorados. Dessa abertura que tu fez aí me deixou... Sempre é bom a gente lembrar do passado. Com orgulho, né? E com orgulho, com as histórias que a gente tem para contar, que é o que a gente deixa na vida, né? A gente deixa, são as nossas histórias, aquilo que a gente fez com muito trabalho, mas sempre com muita seriedade, com muita honestidade, podendo olhar nos olhos das pessoas, podendo olhar para frente, podendo conversar com todo mundo sem... como diria o meu avô disse, não pode ter ninguém que te puxe o casaco. Então, isso que a gente tem que levar, e a relação que a gente tem, e eu lembro, a gente vendeu para o Bicho, aí depois nós tínhamos outro que nós vendemos para Calduro. Calduro? E dávamos bola de presente, dava aquelas bolinhas pequenininhas com o nome da empresa. Isso. Então, é uma história bonita, tua, no teu começo. Eu ali já tinha andado um pouco, né? Já tinha passado por alguns momentos. Ali já mandava, já dava letra, já capricha lá, faz assim, faz assim. Mas muito bom essa passagem pela Caldas Júnior também, né? A gente... Trabalhou na Pampa e na RBS também, né? Sim, então na Pampa e na RBS. Mas a passagem pela Caldas Júnior, onde eu trabalhei na época, era, sem dúvida, era a melhor equipe que tinha de esportes. Ninguém discutia isso, estava lá na Caldas Júnior, né? Tanto pessoal de rádio, pessoal de jornal Mas quando eu cheguei lá já estava esfacelada a equipe. Era uma reestruturação, né? Tu teve no segundo momento, né? Isso, em 85. Eu fui contratado ainda pelo Breno Caldas. Na verdade, eu entrei na época da intervenção, né? Sim. E o Adauri estava lá ainda no comercial. Eu entrei em 77 na Rádio Guaíba e fui sair outro tempo mata mais 86. 87. 87. Que eu lembro que aquela Copa do Mundo de 86, lembra? Nós lá no México. A rádio estava com vai, não vai, nós saímos, eu e tu, de pasta, tu me ajudando muito. Desde lá tu já tinha essa veia comercial que hoje 32 anos. Hoje ela floresce, essa tua veia comercial, e a gente saiu e conseguimos vender as 5 cotas que eram necessárias para ir para a Copa do Mundo do México. Porque e ali o Paulo Sérgio Pinto e o Lazier também ajudaram muito, né? Sim, também. Na conquista do governo estadual ali, tinha o bolão do ICM, né? Sim. Acho que tinha Intral já na época, né?
Tinha entrar, eu não vou mais lembrar o nome dos patrocinadores, mas foi ali e a gente conseguiu aos 48 do segundo tempo fechar a conta. Fechar a conta. E é bem assim, né? Naquela época já, se nós não fechássemos a conta, a equipe não iria para a Copa do Mundo, o que seria ruim para a imagem, porque a Caldas Júnior nunca tinha deixado de ir à Copa do Mundo. E aí é que tá. Falou a última frase, me dá a deixa perfeita. Muita gente não entende por que eu saí da Caldas Júnior. Uma das minhas grandes frustrações chegaria logo em seguida que eu saí da Caldas Júnior. Não ir cobrir uma Copa do Mundo no país Brasil. Não ter os direitos seria... não ir, que eu digo, porque andar pelo Brasil, né? Sim. Porque os Jogos de Porto Alegre, aí eu não sairia de casa, mas eu estou dizendo, não conseguir ter os direitos para cobrir a Copa do Mundo de 2014. Eu entendia que agora a Record teria que ir até os últimos para buscar e tal. E eles chegaram à conclusão que não adiantava nem entrar na justiça, nem nada, nem no CAD, e eu entendia o contrário. Tanto é que briguei com o Marcelo Campos Pinto, que hoje nem se sabe onde anda aí, né? Está sendo procurado aí, inclusive, que é representante da Globo lá para vender os direitos de televisão. Tinha uma outra moça lá, Márcia Sintra, né? E eu bati boca com eles no telefone enquanto pude. Quando eu não tive mais forças, eu resolvi sair para procurar novos horizontes e ainda cobri parcamente, né? Ou mal e porcamente, mas parcamente, bem pouquinho, pela Bandeirantes. Fiz um jogo na Rede Verde e Amarela com o Daniel Oliveira, transmitimos um jogaço. Foi um jogo só, mas foi maravilhoso transmitir Holanda e Austrália para todo o Brasil, comandando mais de 200 emissoras. E fiz o intervalo dos jogos, o antes dos jogos e tal, que não envolviam a seleção brasileira, que aí a Rede Bandeirantes transmitiu com o comando de São Paulo. Mas só para não ver aquela angústia, não sentir aquela angústia, porque eu tinha quase a sensação de infartar ali cada vez que eu ouvia isso. Mas nós não vamos, e está se aproximando. E aí, quando foi na finaleira, eu disse, não, deu, já não há mais clima para... E sempre ganhei bem, sempre tive reconhecimento, especialmente do grande público do Rio Grande do Sul, mas são coisas que passaram, assim como o Adauri assistiu o ápice e quase o fim, né, porque a família Ribeiro comprou em 86, né, e resolveu transmitir com recursos próprios a Copa do Mundo, por isso se tornou mais caro, porque nós íamos dividir os direitos com a Rádio Clube do Paraná, transmitimos os amistosos com a Rádio Clube do Paraná, o Lazier ainda encabeçava a equipe, o Lazier mesmo saiu, foi demitido, e aí a família Ribeiro assumiu e mandou o Lazier desistir da parceria com a Rádio Clube, e esse foi um dos motivos que o Lazier também saiu da Caldas Júnior, um dos, né? E aí saiu toda a família Martins, Lupe, a Marla e tal. Então, essas histórias, um dia vão para livro, obviamente, mas aí nós nos unimos lá, não vamos deixar cair essa peteca. E eu nem sabia se ia continuar, né? Porque a demissão era um por lance e outro por sorteio, tipo consórcio da Sinosserra, né? E eu não sabia, mas enquanto tivemos fôlego, fomos à luta. Fomos, e foi bonito que a gente acabou conseguindo, né? Transportando para o futebol, porque eles querem te ouvir falar é de Inter, mas eu sou um contador de histórias, eu sou como o Forrest Gump, né? E o Internacional, essa experiência toda acumulada em marketing dentro do Inter, em divisões de base dentro do Inter, essa veia comercial, essa coisa toda aí, fizeram com que você emprestasse esse bom nome para o Internacional. Isso muito me orgulha, né? De fazer parte hoje da direção de futebol do Inter. Eu fui convidado no início da gestão do presidente Marcelo Medeiros pelo Roberto Melo, que é o vice-presidente de futebol, para estar junto com ele dentro do nosso departamento de futebol. E tenho feito esse trabalho aí durante esse ano que passou, um ano muito difícil, de muitas dificuldades, de algumas coisas que a gente que está lá dentro é que sabe o que nós passamos, sabe o que nós sofremos. Onde é que entra o Adauri no contexto? Eu acho que o Adauri entra muito para passar a experiência que eu tenho toda, não só de futebol, mas de vida, que eu acho que é mais importante, de gestão de pessoas, de conversar com as pessoas, de estar próximo do presidente, de estar próximo do vice-presidente, de estar junto aos nossos atletas. Porque você não aparece para o público, mas nas internas você aparece bem, porque para o grande público você não dá muita entrevista, não vai muito a programa, não aparece depois do jogo para
É sempre o Melo que aparece. Que na outra administração, teve uma época que eles se organizaram, ou se desorganizaram, não sei qual é a melhor definição, para cada dia falar um. Todo mundo estava falando muito e às vezes com discursos desalinhados, né? Na verdade, assim, eu começo que eu não sou... Carreirista. Tanto tempo eu trabalhei em rádio e televisão e nunca fui pro microfone, né? Não, e não foi por falta de oportunidade, porque quando tu é vendedor, o que tu faz? Tu começa a olhar e diz, pô, daquele espaço, esse REC tá ganhando muito. Vou arrumar um programinha para mim e eu vou vender. Eu acho que eu venderia um programa para mim, né? Tu já queria me passar para trás. Queria tirar então, queria tirar o ganha-pão das crianças. Começa por aí, eu não sou uma pessoa de estar no microfone, de estar presente no microfone. E isso é mais ou menos a linha que a gente tem, né? Depois dos jogos, quando o Roberto Melo tá, é ele que fala. Né? Quando ele não tá, eu falo. Já falei acho que 2 ou 3 jogos no ano passado que ele não estava presente, eu falei. E quando ele não estiver, eu vou falar. E o importante, eu acho que quando tu vai falar, tu tem que ter alguma coisa para trazer pro torcedor. Porque não adianta, que nem a gente... Eu sei que vocês, né... Mas isso não te aborrece? Não, de jeito nenhum. Isso me deixa confortável. Mas tu sabe que tem muito pavão misterioso, né? Muito pavão que se tiver no futebol e não tiver chance de se expandir um pouco... Isso absolutamente é confortável para mim. Eu acredito que esta é a melhor forma da gente tratar as coisas. Nós temos que deixar as coisas do Inter dentro do Inter... quanto mais possível. Eu sou prova disso. Um dia cheguei na federação, estava lá o Adauri, e eu perguntei sobre um jogador que eu tinha certeza que já estava contratado. O Adauri disse, eu não estou por dentro desse negócio, não sei o quê. Eu disse, mas será que o Adauri não está por dentro, está me passando cachorro e tal? Mas tentando ser o mais discreto possível. Isso. A gente acaba, né? A gente acaba dando várias entrevistas e eu tenho brincado com os repórteres quando vêm me perguntar, tá aí o fulano. Eu digo, olha, essa é a melhor pergunta que tu pode me fazer, porque é a pergunta que eu estou mais preparado para responder. A gente não fala sobre nomes e quando for importante, quando for o momento adequado, nós vamos falar, nós vamos colocar no nosso site, falar para todos vocês ao mesmo tempo. Mas nós vamos ter que falar de nomes aqui. Por exemplo... Não podemos falar de nomes à vontade. Richelli, ainda está nos planos? Olha, esse é um jogador que a gente já falou, né? Então por isso que a gente pode falar. Esse é um jogador que a gente fez lá atrás uma proposta, essa proposta está colocada. Se houver se o clube que detém o seu passe, o seu vínculo, resolver abrir negociações, nós vamos conversar, porque sempre foi um jogador que não se interessou. Mas neste momento não tem nada, neste momento tá parada a situação, parada dentro daquilo e que a gente colocou para eles. Há dificuldades financeiras, digamos, naquela palavra que a gente fala muito no rádio, na televisão, de toda ordem. Quando diz de toda ordem tem problemas aqui para pagar, contas daqui, contas dali, orçamento do futebol estourado. Então é difícil de contratar um jogador como o Richelli, porque o esporte valoriza bastante. Qual é a situação econômica do Internacional? Tem crédito, mas não tem como se expandir mais? A situação econômica do Internacional é basicamente como quase todos os clubes, com dificuldades financeiras fortes, né? Bastante, a gente não está negando isso, a gente tem falado a todo momento que existem essas dificuldades, mas existe um clube do tamanho do Inter, ele tem crédito, ele tem condições de investimento, ele tem possibilidade de fazer investimentos. Mas também para que a gente consiga sanear essas dificuldades, nós precisamos ter a real noção da onde podemos chegar. Então, são negociações que são feitas dentro dos patamares que o clube pode absorver. Não vamos fazer loucura, nós vamos levando aos poucos. A gente falava lá no início, em dezembro, a gente era muito cobrado por contratações, por quem vem, quem não vem, lota aeroporto, não lota aeroporto. Primeiro, a gente acha que tem que contratar pontualmente nas posições que a gente acredita que ainda tem alguma dificuldade. E segundo, jogadores que apareça uma boa oportunidade de fazer um negócio que seja viável para o clube e que não vá fazer com que a nossa folha fique muito acrescida e nos traga dificuldades para cumprir o que está comprometido, o que está contratado. Outro jogador que já foi citado, já foi falado publicamente pelo Inter, é o Rodrigo Moledo. E hoje a imprensa da Grécia, as rádios da Grécia, noticiaram que o jogador chegou a um acordo junto com o Internacional para ser liberado antes.
Vocês de fato já têm um organograma de como pretendem contar com o Moledo pro Gauchão? O Rec é testemunha. Eu vim com ele no carro agora e eu estava ouvindo essa notícia. E eu disse para ele, olha só, a gente fica sabendo aqui na imprensa. E é verdade que eu vou dizer, eu não estive no Beira-Rio hoje. Tá? Eu não estive no Beira-Rio e não acompanhei esse assunto, de que forma está colocado. Eu ouvi pela imprensa o que tu está colocando. A gente tem essa situação com o Moledo que a gente precisa definir, que a gente pretende que se defina o mais rápido possível. E neste momento eu não saberia dizer qual a verdadeira situação. Tem uma estatística da dificuldade do Internacional na bola aérea. No ano passado treinou pouco, ano retrasado. O próprio ano passado, né, o André, quando chegou, tentou mobilizar e treinar mais os zagueiros, mas havia dificuldades na bola aérea, como quase todos os times têm dificuldade. Viu que o Grêmio corrigiu com o Kahneman e com o Jeromel, mas depois da chegada do Renato. Que eles já estavam no Grêmio e havia problemas. No Internacional se detectou isso, e por isso a insistência com o nome do Moledo, que é bom na bola aérea. Rec, a gente que acompanha futebol não pode deixar passar. Se a gente perceber, todos os clubes acabam tendo problemas na bola aérea. Por quê? Porque o inverso é verdadeiro. As equipes atacam muito. A bola parada se tornou um fator importante para todo mundo. Então, todo mundo tem um ataque forte nas bolas aéreas. Então, nós queremos ter um grupo preparado para ser o mais eficiente possível na bola aérea. Temos treinado bastante. A gente já treinou o ano passado e, se a gente perceber, nós mesmos começamos o ano levando vários gols de cabeça, e depois, já no segundo semestre, isso estancou um pouco. Então, acho que é trabalho, é bastante trabalho, e é ter jogadores. E no caso do Moledo, a gente acredita que com ele a gente precisava de mais um zagueiro para fechar o nosso grupo. Qual que é hoje a principal lacuna que o grupo do Inter tem, que precisa ser preenchida? Seja com atletas ou com a evolução de trabalho? A gente fez algumas contratações pontuais que vieram para suprir o que a gente acredita que estivesse faltando. Nós temos que agora botar para jogar. Essa é o que eu vou te dizer hoje. Nós temos que botar para jogar. A gente tem visto os treinos têm sido muito bons, a gente tem algumas respostas altamente positivas no treino, mas o jogo é que vai dizer o que vai acontecer. Eu acho que a partir dos jogos, e por isso o Campeonato Gaúcho é importante, que começa hoje, né? Bom salientar e pedir ao nosso torcedor que compareça para nos apoiar. Nós vamos precisar bastante da torcida do nosso lado. Mais um ano que o torcedor vai ser importante, ele sempre é importante, mas nesse período de dificuldades ele é mais importante ainda. Então acho que tem que jogar a partir dos jogos, que a gente vai vendo o que pode ser necessário para se fazer alguma mudança pontual. Mas nós acreditamos no grupo que está aí, é um grupo que vem já do ano passado, a sua grande maioria vem do ano passado, tem uma base formada para o ano passado. Nós acreditamos que a mudança de série, se ela torna mais difícil, porque são times de maior padrão de competição, ela também faz com que o Inter não seja o clube a ser batido, que é o que acontecia na Série B, e que nós entrávamos sempre jogando contra nós a Copa do Mundo. Então eu acredito que agora vão ser adversários com o mesmo tamanho e vamos ter condições de jogar de igual para igual. Bom, o Internacional estreia contra o Veranópolis. O que é que já dá para cobrar a partir de hoje? O Potker tem dito que o Internacional vai ter que se entregar, que o Internacional vai ser guerreiro, que o torcedor pode acreditar. O que dá para cobrar do Internacional, no seu entender, a partir de hoje, já na estreia? Adianta eu te dizer que não dá para cobrar nada? Vamos ver se convence o torcedor, né? Não, eu acho que assim, é o primeiro jogo. Nós temos que estar cientes que nossos atletas voltaram no dia 3, começaram a trabalhar no dia 3. Tem todo um período de preparação que a gente ainda está fazendo e ainda vai fazer ao longo do mês, mas o que pode cobrar é essa determinação que nossos atletas vão ter, a busca da vitória, e trabalhar bastante, jogar sempre buscando a vitória, porque é importante que a gente estreie um campeonato com um resultado positivo, e vamos trabalhar bastante para isso. O Inter joga em outra frente hoje, né? O jogo contra o Veranópolis é às 21h. O torcedor nem vai poder ver todo o jogo do Internacional contra o Santos, porque quem for ao Beira-Rio estará se deslocando, mas vai acompanhar na Rádio Grenal, 95.9, detalhes desse jogo
do Internacional contra o Santos em São Paulo. O Internacional tentando o tetra da Copa São Paulo. Não, é o Penta, né? Penta. Já ganhou 4 vezes. O Penta da Copa São Paulo de futebol, sub-20 agora, né? Sub-19, na verdade. Antes era Copa São Paulo de futebol júnior. Pois o Internacional joga contra o Santos e, se passar, já estará entre os 4 melhores da competição. O Internacional chegou de novo entre os 8 melhores. Então, Inter e VEC às 9, Inter e Santos às 6h30. Aí um trabalho de televisão e de rádio para você ir acompanhando rumo ao Beira-Rio. O que se espera de público hoje lá, Davi? Que eu não sou um especialista de público, eu não falei com o pessoal da administração que acompanha mais de perto, mas eu acredito que 15, 20 mil torcedores... Eu acho que não dá menos de 20 nem a pau. Não. Noite quente, não sei se vai chover ou não, acho que não, tem dado pancadas de chuva, isso aí não assusta o torcedor. Tem o Camilo jogando ao lado do Alessandro, tem o Dudu estreando, tem o Klaus compondo com o Victor Cuesta, e já esperando pelo Moledo, que deve chegar nos próximos dias a Porto Alegre. O Inter teria, o Adalito não pode confirmar ainda, acertado já com o Panathinaikos a vinda desse jogador, que chegaria nos próximos dias já em Porto Alegre. Havia uma outra versão um pouco mais cedo, de que ainda tinha alguma resistência, porque o Panathinaikos recebeu propostas de outros clubes. Só que o Panathinaikos está no mato sem cachorro. Ou aceita a merreca que o Inter quer pagar, sei lá, se parcelado e tal, ou perde 100% o jogador que já assinou um pré-contrato com o Internacional e não ia fazer molecagem ou atrapalhar a própria carreira, porque se ele assinar com 2, chega em julho e não vai jogar. Então ele não pode fazer o que o Christian fez lá em 98, 99, quando estava indo para o Paris Saint-Germain e assinou com mais de um ao mesmo tempo. Tá? Então o Internacional, eu acho que dá uns 20 mil torcedores hoje lá. A questão dos torcedores, o que levantou muita polêmica e que talvez pode tirar um pouco de público são as reclamações dos valores dos ingressos. Valor de ingresso de R$50 para uma modalidade de sócio e também para o torcedor em geral. O sócio que vá, né? Para sócio é 25, né? Mas o REC não é a minha área, mas eu vou dar um pitaco na área social, aí na área dos preços dos ingressos. Na tua área não, tudo é tua área. O futebol o centro. O futebol domina tudo. Não escapa de nada. A gente entende das dificuldades, e R$50, se a gente for pensar, é um preço realmente elevado. Só que nós temos hoje, deve ter o carteira vermelha, eu não sei os números exatos, por isso que eu falo que não é minha área, eu não sei. São mais de 30 mil, né? São em torno de 30 mil. Então nós temos 30 mil pessoas hoje no estado, né? 30 mil torcedores, 30 mil sócios do Inter que poderão entrar no estado de graça. Certo? Nós temos mais 70 mil que podem pagar R$25. Então, se os 30 mil forem e os outros 70 mil tiverem, né, a vontade de ir, já iriam lotar o estádio. Então, sobra poucos ingressos para quem não é sócio. Eu acho que, mais do que nunca, o clube nós precisamos do apoio do torcedor, precisamos que o torcedor se associe. E aí vai pagar R$25, que é o preço para assistir um jogo de futebol bem razoável, bem tranquilo. Isso aí das dificuldades, vai dizer, é tranquilo porque não ganha um salário mínimo por mês, etc. Mas aí a gente sabe, quem ganha um salário mínimo por mês é difícil, né? Não, e existe uma categoria de sócios para quem tem uma remuneração baixa, né? E para pagar, mas para a pessoa que ganha um salário mínimo, mesmo os 25 é difícil, mas aí é uma questão de conjuntura econômica, né? Mas os 25 no dia a dia para te assistir a qualquer espetáculo, ele não é um preço elevado. Uma coisa que é importante se destacar, Rec, porque ganhou muita mobilização nas redes sociais, reclamações de mas como assim? A categoria nada vai nos separar de sócio, que é uma das de sócio do Inter, vai pagar R$50 pelo ingresso. Mas na delimitação dessa categoria se diz que esse sócio não tem desconto em ingresso. Então não se pode questionar que o valor é elevado para este grupo de sócios. Pode se questionar que é elevado para o torcedor em geral. Esse sócio que paga R$20 por mês, ele sabe que ele paga o valor de ingresso normal. Ele tinha essa informação, não é algo novo que o Inter decidiu cobrar mais caro desse sócio. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi. É que assim, existem algumas categorias de sócio do Inter. Uma delas é a Nada Vai Nos Separar, que é a categoria que ganhou notoriedade nas redes sociais, porque alguns movimentos, dentre os quais o povo do clube, estava questionando que era um absurdo o sócio do Inter pagar R$50 por um jogo de gauchão. Só que esse sócio dessa categoria, ele tem lá nas regras da categoria que ele paga o mesmo preço do torcedor em geral.
ele não tem o desconto no ingresso. Quem tem desconto no ingresso é o sócio campeão do mundo. Serve, então? É uma categoria que dá direito a desconto em alguns serviços, como estacionamento, museu, dá direito a voto. É mais para que o torcedor diga, eu sou sócio, mas ele não paga um valor elevado para ter desconto em ingresso. Tá, e esses da categoria popular? Esses pagam R$10 por mês e para ir ao jogo pagam mais R$10. Pois é. Então quem é da categoria popular, quem recebe um salário mínimo, paga R$10 por mês para ser sócio e R$10 pelo ingresso do jogo. Eu não sei quantos sócios o Inter já conseguiu, 1.000 e poucos, né? A divulgação era um limite de 2.000, não se noticiou. Parece que está em 1.900. Não se noticiou que se chegou no... Essa categoria. Essa categoria, né, a pessoa paga menos e tem um ingresso bem mais barato, que é justamente... Mas não é para todos os jogos. Para todos os jogos tem uma cota para eles. Tem uma cota liberada para essa categoria, que neste momento, pelo número de sócios que tem, eu acho que deve contemplar todos. Porque só os grandes jogos é que limitam, né? Tanto o torcedor que pode comprar pagando metade, quanto esse sócio popular. E aí tem que ver o regulamento, o dia que o Norberto estiver aqui. Porque aí o sócio que tem os 50% de desconto, que paga R$25 por mês, é o sócio campeão do mundo. Esse paga R$40 por mês pro clube para ser sócio. Que é a maioria hoje, né? Que é a maior parte do associado. É o campeão de tudo que paga os R$40 e tem a metade. Eu diria que a maioria é o campeão de tudo. O segundo é o carteira vermelha. Que é R$100 mais ou menos, né? Aproximadamente. R$100. O terceiro é o popular e o quarto é o nada vai nos separar. Na categoria, acho que o nada separar é bem pequeno. E tem o proprietário de cadeira que está cerca de R$200. Locatário de cadeira, não necessariamente proprietário, mas existe alguns cadeiras. Isso aí tem. Então, voltando a essa questão do. Então, nós temos 30 mil que entrariam no jogo sem pagar, e eu ainda esqueci desse outro detalhe, ainda tem o pessoal das perpétuas, né, que é mais, deve ser uns 2.500 que poderiam entrar sem pagar. Então, só aí nós já teríamos as 20 mil pessoas, né? Mas eu acho que essa discussão de preço é uma discussão que sempre vai ter, porque as coisas estão difíceis e sempre que tu botar preço ele acaba ficando caro. Mas eu acredito que está dentro de uma normalidade aí, sem muito excesso. Não. Bom, vamos a um noticiário geral para aquele que ligou a TV agora, para quem não acompanhou pela manhã as emissoras de rádio e tudo mais. Vamos tentar passar aí um resumão dos principais fatos do dia. O Internacional entra em acordo com o Panathinaikos da Grécia para que Rodrigo Moledo seja liberado já. Zagueiro chegaria em Porto Alegre nos próximos dias. Colorado enfrenta o Veranópolis na estreia do Gauchão, 9 da noite, no Gigante para Sempre, com Camilo na titularidade e o lateral direito Dudu como a grande novidade na escalação colorada. A base do time é a mesma de 2017. Danilo Silva, Dudu, Vitor Cuesta, Klaus e Wendel, Dourado, Edenilson, Camilo D'Alessandro, Potker e Leandro Damião. Isso aí num 4-4-2. Dá para fazer o 4-2-3-1. Né? Do meio para frente, Dourado, Edenilson, com Potker por um lado, Camilo pelo outro, D'Alessandro centralizado e o Leandro Damião à frente. Então esse seria o esquema 4-2-3-1, que é o mais utilizado hoje em dia no Brasil, inclusive o esquema muito bem executado pelo Grêmio, por exemplo, para se ter uma ideia. Quesitos trabalhados por Odair Hellmann durante a pré-temporada para se observar no jogo de hoje à noite. Saída de bola, utilizando o Danilo Fernandes, que sai jogando com os pés, né? Trabalhando com o Dourado, que ficaria entre os zagueiros para encurtar a distância, para que possa exigir o quanto menos do goleiro, né? Que não tem na sua grande habilidade a utilização dos pés. Marcação sob pressão no adversário e o apoio dos laterais na ultrapassagem com os pontas. No Grêmio, o grupo principal volta de férias hoje e se reapresenta às 3 da tarde no CT Luiz Carvalho. Tricolor aguarda a regularização do lateral Madison, ex-Vasco da Gama, e dos meias Alisson e Tony Anderson, que podem reforçar o time já no final de semana contra o Caxias. O Grêmio joga contra o Caxias na Arena no sábado e o Internacional vai para o Vale dos Sinos jogar contra o Novo Hamburgo no domingo, 5 da tarde. Tricolor que tem Cícero e Jael se reapresentando para renovar o contrato.
Os 2 jogadores vão assinar até dezembro de 2018, quer dizer, continuam em testes, né? O Cícero pela idade e o Jael pela inconstância e pela absoluta falta de gols, para não dizer jejum de gols, já que não marcou nenhum ainda com a camisa do Grêmio. Há quem apregou e que o gauchão ele vai fazer muitos gols. E vai dar um nível mais elevado para esses jogadores que sobram, não do elenco principal, mas daquele rol de 18 de Libertadores da América, né? 18 de Recopa, enfim. Então o Grêmio deve ter aí no Jael e Cícero reforços para o Campeonato Gaúcho também. Expulso o zagueiro Paulo Miranda, desfalca a defesa no próximo jogo. Aliás, um jogador que me chamou a atenção também pela falta de recursos ontem. Teve que fazer muitas faltas fora da área. É bem verdade que, mesmo que ele estivesse jogando no futebol austríaco, quase até o final do ano, ainda um tanto quanto desembocado ou cansado, né? Porque ele não teve férias. Então, o Paulo Miranda ontem não pode ser avaliado como um todo. Mas eu não gostei tanto assim do Paulo Miranda. Achei um fazedor de faltas, já que tem o fazedor de gols na frente, né? Ou um feitor de faltas, como queira. E o outro, Mendonça, é um menino que saiu razoavelmente bem, jogou ao lado dele e vai continuar como titular. E agora o Anderson, que poderia ser reforço para a zaga, sentiu ontem, ele que jogou improvisado na lateral direita, porque o Leonardo Gomes estava voltando de férias, seria utilizado se necessário e acabou sendo utilizado. Também fez muitas faltas o lateral direito do Grêmio. No caso do Léo Gomes, se justifica porque ele voltou dia 5, 6 de janeiro, né? Então ele tem 10, 12 dias de pré-temporada. É difícil de voltar num alto rendimento com esse período breve de preparação, assim como o Inter pode ter dificuldades, porque teve aí um período de 15, 16 dias, né? Após empate em 1-1 com o São Luís, Tricolor vai receber o Caxias nesse sábado, 16h30, hein? Não perca a hora na Arena. O Inter joga hoje contra o VEC às 9 da noite e na Copa São Paulo o Inter joga às 6h30 da noite contra o Santos. O Internacional passando fica entre os 4 melhores da competição. O Inter que já está entre os 8 melhores da competição. Ontem nós tivemos uma virada do São José contra o Cruzeiro, muitas reclamações da turma de Cachoeirinha para cima do Anderson Daronco. O São José virou aos 40 e aos 46 do segundo tempo. O Cruzeiro saiu na frente, teve um gol anulado. O São José empatou de pênalti. O Cruzeiro teve um jogador expulso. Quer dizer, todas as incidências da partida foram contra o Cruzeiro. Gol anulado, expulsão e pênalti marcado contra si. Não estou dizendo que tenha ido mal o Daronco, mas recebeu muitas críticas e, convenhamos, é uma santa coincidência em favor do São José. Os Galácticos da linha do Parque, lá de Rio Grande, São Paulo de Rio Grande, gostou dessa Galácticos? Galácticos da linha do Parque, né, comandados lá pelo Clayton, pelo Vilmar, ex-diretor do Internacional, com participação do Limeira lá também, com uma participação curiosa lá na organização, da administração e tudo mais. Bom, mas é um clube que se tornou conhecido também, e quando eu falo Galácticos, porque lá tem o Leanderson, tem o Anderson Pico, tem o Diguinho, tem o Labarte. Tem o Labarte, tem o Diogo, ex-internacional, irmão do Diego, né, para quem não tem conhecimento amplo. O Caxias meteu 3-0 no Novo Hamburgo, um resultado expressivo, e outro resultado expressivo do Brasil de Pelotas, meteu 3-1 no Juventude. As arquibancadas móveis não foram liberadas, mesmo assim, 5 mil pessoas. O que é essa torcida chavante, né? Que ajudou a construir um novo estádio que vai ter capacidade para 10 mil espectadores, quer dizer, bem interessante para disputar uma Série B condizente com a pujança que atingiu o Brasil de Pelotas, especialmente nessa relação com a torcida. Acho que falei de todos os jogos, falei aqui meio de improviso, mas falei. Vitória do Zequinha, a vitória do Brasil, a vitória do Caxias e a vitória dos Galácticos, 1-0 sobre o Avenida. O quinto jogo foi o do Grêmio contra o São Luís, empate em 1-1. Hoje o Internacional joga contra
O Veranópolis são 12 participantes. 8 classificam para a próxima etapa, depois 4, depois 2 e aí o campeão. Eu até estranhei que quando chegar entre os 8 já é ida e volta? Ou é entre os 4? Ida e volta. No ano passado já foi ida e volta, né? Nas quartas de final. Quarta... Já com os 8 ou é entre os 4? Já com os 8. Tanto que o Cruzeiro teve 2 jogos com o Inter, por exemplo. Então, é que esse ano o calendário apertou ainda mais em função da Copa do Mundo, então por isso que o Internacional vai ter uma maratona de jogos, pois não conseguiu ser primeiro, a importância de ser primeiro na segunda divisão, e aí vai ter que jogar desde a primeira fase. Mas pode ser importante também para articular o time, né, o Adawi? Esse acúmulo de jogos aí. Sabe que claro que a gente queria ter sido o primeiro, né? Eu dizia que não queria ter sido o primeiro. Mas já que tem, eu acho que é importante ter esses jogos. Nós estamos precisando jogar agora, botar esse time para jogar. A gente tem treinado bem. Temos que jogar agora. E também o que houve no campeonato é que o campeonato começou um pouquinho mais cedo, né? Acho que o ano passado ele começou, foi dia 26 de janeiro. Por conta da Copa, né? Então agora ele puxou um pouquinho, ele vai terminar mais cedo também, mas as datas serão mantidas. Mas nós temos agora, dia 31, já esse jogo contra o Boa Vista meteu 3 no Flu ontem. Pois é. E tu viu o Boa Vista? O gol do Leandrão. O Boa Vista tem bastante jogadores rodados, né? Ele também, mais ou menos parecido como o São Paulo de Rio Grande, assim, ele montou um time... Tu tá com medo dos Galácticos do Rio? A gente sempre respeita o adversário, esse é o meu jeito, sempre respeitar, né, todas as coisas que a gente faz na vida, principalmente no futebol. A gente respeita todos, mas nós temos que impor a força do nosso time, a força do nosso clube e sair de lá classificado. Olha, eu falei de improviso de trouxa, porque tava aqui Tava tudo aí. Mas o Inter vai ter uma maratona de jogos antes da Copa do Brasil, mas joga o primeiro jogo no Beira-Rio, o segundo jogo é em Novo Hamburgo. Não é uma viagem considerável. Não é nem terceiro jogo é em Caxias, também é uma viagem bem aceitável. O Inter vai se concentrar para esse jogo contra o Novo Hamburgo? Sim, a gente vai concentrar. Em Porto Alegre. Deve ser em Porto Alegre. E aí sai 2 horas antes do jogo e... 2 horas e meia. Talvez. Não, tu sabe que... eu acho que a gente vai concentrar em Novo Hamburgo. A gente tem concentrado em Novo Hamburgo, eu que não estou sabendo exatamente a logística, mas deve ser Novo Hamburgo. O Inter está economizando em tudo, daqui a pouco fica no hotel aqui. A terceira rodada em Caxias, que também não é uma viagem longa, 1h40, 1h50, e depois joga no Beira-Rio com a Avenida. Esses são os jogos antes de enfrentar a viagem para a Copa do Brasil. Não tem problema nenhum. E depois em Cascavel vai ter todo o carinho do torcedor. Quer dizer, o Internacional vai jogar em casa, né? Contra o Boa Vista. Mudou a casa, né? Aí depois... O do mando agora é o Inter. Esse é o problema do Boa Vista, não é do Inter. Aí depois vem a pressão, porque joga a Copa do Brasil e o jogo seguinte pelo Campeonato Gaúcho é com o Brasil em Pelotas. Quantos dias depois? É no dia 4. Então é no final de semana, joga no meio de semana, final de semana. Tá tranquilo. Acho que o calendário está posto, tem que jogar, né? Acho que o importante é que sejam as regras sempre cumpridas, o campeonato tenha toda a sua lisura para que a gente termine sem queixas de arbitragem ou coisas diferentes. Mas foi pênalti ontem para o São Luís ou não foi? É que eu vou te confessar que eu não vi o jogo de ontem. Eu estava com outro compromisso, eu não vi o jogo. Já começou a polêmica, né? O São Luís reclama de 2 pênaltis, um que o Paulo Miranda pegou pela cabeça e esse outro que o goleiro acerta o jogador. Se ele o Bruno Graça acertou. Mas o goleiro sai de forma atabalhoada, mete os braços na frente e o jogador cai. Olha, 90% dos árbitros dariam um pênalti, mas o auxiliar é um auxiliar experiente, que eu respeito, José Causa, e por isso até livro um pouco o juiz. Alguns disseram ao Bernardoni hoje, que é árbitro veterano, ele apontou, ele marcou pênalti. Não, ele não marcou pênalti. Demorou um pouquinho porque a bola saiu para fora e o juiz aproveitou, saiu, né? Sair para fora é óbvio, né? A bola saiu e o árbitro foi consultar, aproveitando o ensejo, o auxiliar, que era o José Causa. Quem era o árbitro lá? É um árbitro novato. Um árbitro. O J de hoje. Já vão ver aí. Hoje o nosso também é um novato, né? Jonathan? O de hoje ou o de ontem? Me dá a informação inteira aí. Já voltamos. Aí a gente vê a informação inteira.
Estamos de volta com o nosso preliminar à imagem do futebol. Jonathan Pinheiro apitou ontem e Douglas Silva apita hoje. São novatos, inclusive o Jonathan Pinheiro apitava o campeonato feminino, para se ter uma ideia. Não, o Jonathan Pinheiro ele participou em algumas escalas como o vigia nos jogos da CBF. Vamos para o gol na memória? Internacional 3-1 no VEC, Gauchão de 2012. Marcos Aurélio, lembram dele? Um petiço? Aí, ali, ó. Tá o Tinga ali também, né? Olha, ó, o Marcos Aurélio. E sabe o que eu estava dizendo para o Adauri antes do jogo? Eu sempre gostei desse jogador da época do Coritiba e tal. E ele é um jogador habilidoso, muito bom na bola parada, fez gol contra o Internacional pelo Luverdense. Tá jogando bola ainda, tá com 35, 36 anos. Tinga se desequilibra, o goleiro pega, a bola bate no pau. E aí vai Marcos Aurélio. Aí não ia, parecido com o gol do Tinga na Libertadores. Ela bate no pau e volta na cabeça do cara lá. Deve ser um dos raros gols dele de cabeça, né? O Tinga era muito bom jogador. Puxa vida. Já voltamos. Estamos de volta com o preliminar. A imagem do futebol. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão, onde eu abasteci ontem. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, gasolina de primeira. Tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para o lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, continua o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado, Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarca seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900 Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Boa! Climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Tem serviços também de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro 820, bairro Ípica. Muito bem, Adauri, o futuro do Internacional, o que você prevê? O que dá para fazer minimamente nesse ano, mesmo com as dificuldades financeiras? Uma Copa do Brasil, o torcedor pode sonhar? Rec, nós temos que fazer um ano concentrado, trabalhando muito forte para que a gente consiga até chegar bem nas importantes competições que nós vamos participar. Queremos, sim, um título, nós queremos buscar um título esse ano, sem dúvida, vamos trabalhar para isso. Acho que o nosso torcedor pode sonhar, como nós estamos sonhando, como nós estamos trabalhando para isso. Sabemos das dificuldades, sabemos que ainda é um ano de reconstrução, mas vamos trabalhar bastante para chegar no final dele com vitórias. Uma outra notícia, o Arroio foi para o Barcelona de Guayaquil, agora é definitivo. Mas vai com Deus também, né? Pelo amor de Deus. Os caras vêm para cá só para aprontar. O Bolanhos ainda jogou um pouquinho esse Arroio, mano. Que vergonha. Não deixa saudade. Que vergonha isso aí. E na questão, pegando o noticiário geral rapidinho, o Piqué renovou com o Barcelona, tem 30 anos, multa 500 milhões de euros. O Piqué. 500 milhões de euros. 500 milhões de euros é a multa. E os jogadores 2 bilhões. E os jogadores do Vasco que 2 bilhões pelo Piqué. Quase 2 bilhões de reais. E os jogadores do Vasco... É o da Shakira? É o da Shakira. Se apresentam hoje às 5 da tarde. Vai fazer mais. Será? Os jogadores do Vasco se apresentam hoje às 5 da tarde para entrar em campo às 7h30. Tudo pela confusão dos bastidores. Que barbaridade. Bom,
É isso aí, o Julinho Camargo, o técnico do VEC. Valeu, obrigado, Adalim. Obrigado, Rex. Estamos sempre à disposição. Lembrando o nosso torcedor, hoje à noite, no Beira-Rio. Todos ao Beira-Rio, mais de 20 mil pessoas para dar aquele carinho pro Internacional. Até às 19 horas.